Enquetes atualizadas em relação ao Big Brother Brasil. Já me conta aqui qual dupla você quer eliminar. A sua opinião é de extrema importância e ela que vai definir o que vai acontecer e qual será o rumo do jogo. Temos aqui o segundo paredão, Daniele juntamente de Diego, junto de Raíssa com o Ed, Vinícius, aliás, Matheus e também a participante Vitória Estrada, ok? O que você acha que vai acontecer? Me conta aqui que eu quero saber, ok? Ó, enquete para você na telinha nesse momento, nós temos o seguinte resultado. O Ed e a Raíssa seguem com 48,38%. Em segundo, o Matheus e a Vitória com 45,97%. E em terceiro, Daniele juntamente de Diego com 5,65%. Outra enquete que a gente tem aqui, no Enquete BBB, temos o Ed junto da Raíssa com 46,04% desses votos. Em segundo lugar, Vitória Estrada junto de Matheus com 44,33%. E temos em último lugar Diego e Daniele também em relação a essa questão dos votos, ok? Outra enquete para você do portal Notícias da TV, nós temos Vitória Estrada e Matheus com 44,32%. Temos Ed junto de Raíssa com 39,27% e Diego com 16,41% em relação a esses votos, tá? Então dá para ver que tem uma mudança em relação a esse termômetro, tá? Só que as duas duplas estão nessa grande briga. Então eu acredito que tanto o Diego e a Daniele vão se safar, vão ficar de boa em relação a toda essa tendência, essa movimentação do paredão. Eles conseguem garantir a permanência dentro do jogo. Agora, tanto o Ed como também a participante Raíssa, Vitória e Matheus, eles estão numa situação muito conturbada. Inclusive, com a dinâmica do Sincerão, pode subir essa questão dos votos em relação aos dois, como também diminuir. Será que teremos uma reviravolta, Diego e Daniele também, em relação a essa dinâmica? Eu acho que eles permanecem, acho que eles vão ficar no jogo, só que a briga agora vai ser entre Ed e Vitória aí, toda essa galera dentro do jogo, tá? Qual a sua opinião? Me conta aqui, que eu quero saber, a sua opinião é muito importante pra gente, ok? O Diego, ele teve aí uma crise durante a madrugada, após tudo isso acontecer, e ele precisou de atendimento médico dentro do programa, tá? Isso gerou bastante repercussão, inclusive nas redes sociais. Muitas pessoas acreditaram, inclusive, que ele poderia deixar o programa, né? Mas eu acho que, independente do que aconteça, é respirar e tentar entender os sentimentos e seguir em frente, né? Acho que a melhor opção não é desistir, é continuar tentando. E é um game que você vai, querendo ou não, um momento ou outro, se dar mal, talvez. Isso vai acontecer, eles devem ter a plena consciência. Mas ele sentiu ali, sentiu numa situação bem complicada, recebeu atendimento médico, retornou e ficou tudo certo e tudo tranquilo, ok? Só que durante a madrugada tivemos o caos acontecendo dentro do programa, tá? Isso porque o Ed, ele tinha classificado que ele vem sendo perseguido junto com a sua filhinha Raíssa. Então, lá dentro da casa, os participantes começaram a levantar essas questões, tá? E tudo isso aconteceu durante o banho ali do participante Guilherme, ele que voltou da prova do bate-volta, mas até então ele tinha sido indicado em relação ao contragolpe. O Ed junto da Raíssa acabaram colocando ele e a Joselma, só que aí teve a prova do bate-volta e eles retornaram e garantiram a permanência por mais uma semana dentro do jogo, ok? Só que aí que tá. O Ed, ele chegou no meio de uma conversa que estava acontecendo entre a Raíssa e o Guilherme. Eles estavam conversando, dando risada, só que aí o Ed meio que deu a entender que não era para a Raíssa ficar se abrindo tanto com o rapaz em questão, porque as duplas ali da casa não queriam bem tanto dele como também o dela. Então era melhor ter esse distanciamento, já que eles estavam sofrendo uma perseguição, inclusive dentro do programa. Só que o Gui, ele surtou nesse momento e falou: que perseguição o quê, cara? Para, meu. Você te embate tanto com Vinícius, com a Aline, e você queria que eles não vetassem vocês das últimas provas que aconteceram? Perseguição o quê? É um jogo. Me aponta aí, então, as pessoas que estão perseguindo vocês. Eu tô perseguindo você, quem que está? E aí o Ed, ele respondeu, só que ele citou somente duas duplas. Então o Gui falou: como assim, cara? Isso não é perseguição. Você tem uma rivalidade com essas pessoas e, obviamente, por você ter essa rivalidade, essas pessoas vão pegar no seu pé. Perseguição é quando a casa inteira vai criando, acaba criando movimentações para poder ferrar com você. Isso não tá acontecendo, então para disso. E aí ficou uma situação bem intensa, o Ed tentou rebater e o Gui tava muito irritado, começou a falar mais alto, né? E o Ed: não, mas foi perseguição.
Até que a Aline entrou no meio da situação e falou, ó, a gente teve confusão aqui no programa e ficou evidente. Por quê? Nós tivemos o último Sincerão, o que você fez, Ed? Você apontou eu e também o Vinícius, que queria se aparecer no jogo, mais do que todo mundo, entre outras coisas, até que naquele dia ela comentou sobre o lance dele pegar a cadeira e colocar no queixo, ficar lá fazendo graça, né, por conta dele querer estar se aparecendo dentro do programa, no dia, obviamente, que ele não curtiu, não gostou, né, ficou toda aquela situação constrangedora, e a gente teve aí o paredão, onde eles foram, mas conseguiram retornar para casa, tá? Então a Aline falou que era super errado ele ficar utilizando esses termos de perseguição, porque perseguição, quando acontece, é quando a casa toda tá toda semana mandando a pessoa no paredão, fazendo isso, fazendo aquilo. Isso não aconteceu. Foram somente movimentações e coisas do jogo. Inclusive o Gui levantou o seguinte, cara, se você tivesse a possibilidade e o poder de ferrar de alguma forma, tanto com o Vinícius e com a Aline, você não iria ferrar? Você ia, cara. Então foi isso que aconteceu em relação a vocês. Isso é um jogo, então não adianta vir querer levantar agora uma bandeira onde você está querendo citar que está sendo perseguido. Eu, inclusive, junto de Joselma, nós tínhamos opiniões distintas. A Joselma queria muito colocar o voto pra cima de você, mas eu não compactuei, eu bati o pé, eu tava defendendo você. E agora você vem querer cortar minha conversa com a Raíssa, vem querer meio que tirar ela aqui do caminho das outras pessoas da casa, que é um jogo de convivência. Então ficou uma situação muito conturbada entre eles durante a madrugada, né? E a Aline veio para poder pontuar também sobre o que estava acontecendo. Então foi um momento bem delicado que os participantes acabaram praticamente vivenciando ali dentro do jogo, né? E simplesmente vencendo um momento bem delicado dentro do jogo. Qual a opinião de vocês sobre isso? Tivemos também o Diego sendo citado, já que ele está muito em evidência dentro do programa. João Pedro falou sobre o Diego o seguinte: o que tinha de admiração acabou inclusive dentro do jogo. Então João Pedro e João Gabriel, que são gêmeos, consolaram a Raíssa, né, que foi emparedada junto com seu pai Ed dentro do programa, e opinaram inclusive sobre outros participantes ali dentro do jogo. Os irmãos acreditam no retorno inclusive da aliada e classifica: vocês vão voltar. O Goiás inteiro está com a gente, o Brasil está com a gente, afirmou o João Pedro, tá? E aí o João Gabriel falou o seguinte: o Brasil está vendo que Diego é simplesmente falso. E aí o irmão concorda no caso, e acrescenta a sua opinião sobre o ginasta, né? Ele fala: todo mundo aqui sabe como ele é. Não é só o nosso quarto não, cara. Nossa, como é que existe povo desse jeito? Não é possível. O Brasil é inteligente, não vai deixar, não. O Brasil tá vendo como ele é, como ele tá jogando simplesmente lá fora. Eu sou fã, mas o que eu tinha de admiração por ele como pessoa acabou, concluiu o rapaz em questão. Então ele detonou inclusive o participante Diego Hipólito, e assim, no começo do programa realmente o Diego Hipólito estava tendo algumas atitudes bem conturbadas, principalmente com a sua irmã. Só que agora ele entendeu que ele tem que jogar com ela, ele tem que ser o grande braço direito dela dentro do programa, e não pode ficar com essa tendência, essa onda de sempre está colocando a culpa na sua irmã. Eles estão jogando juntos, então é de extrema importância ele entender isso e ter uma certa maturidade, inclusive dentro do programa. Tem que ter essa maturidade para poder lidar com os sentimentos, tá? E seguir em frente. Além disso, a gente teve os meninos também classificando a Dani como planta. Então, além de colocar esse adjetivo no Diego, os meninos, os gêmeos no caso, chamaram a Dani de planta, citando que ela tá perdida dentro do jogo e não sabe o que está fazendo, né? Não sabe o que está fazendo dentro do programa. Então chamaram a Dani de planta, né? E citam ali que o Diego tenta sempre utilizar a sua irmã para poder sair por cima, se querer colocar como vítima dentro do programa, porque ele sempre está reclamando e esperneando sobre algumas situações dentro da casa. Então parece que os participantes estão com um grande ranço do Diego e eles vão cair do cavalo, porque o Diego e a Dani vão retornar. Mas a partir do momento que eles retornam para o programa, eles precisam também demonstrar que eles estão convictos e querem realmente jogar de uma forma coerente e intensa para que o público goste bastante, inclusive, dessa permanência, essa atuação dentro do jogo. Então é importante eles terem essa plena noção e não ficarem, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, tem que saber jogar para poder lidar com todas essas situações dentro do programa. Vinícius e Dani criticam Edilberto após discussão, classificando que ele quer se colocar num papel de vítima, né? Porque a gente percebe que em todas as edições do Big Brother Brasil, sempre algum participante é taxado ali como perseguido e, enfim, quer se passar como vítima.
Isso é o que o pessoal tira como conclusão e como base. Mas vocês acham que realmente eles estão sendo perseguidos no programa? Tanto é junto da Raíssa? Isso de verdade está acontecendo? Ou é somente uma má interpretação ali da própria dupla em questão, tá? O que aconteceu então? Vinícius e Dani Hipólito criticam Edilberto em discussão, tá? E aí ele tinha alegado que estava sofrendo perseguição dentro do programa, tá? E a Aline, junto do Vinícius e também da Dani, falou o seguinte: mas é questão de convivência. Ele não estava tendo uma boa relação com a gente, ele não tinha uma boa afinidade, não tinha uma boa conexão, e no primeiro momento que ele pôde falar alguma coisa sobre a gente, ele acabou detonando a gente, acabou detonando a gente aqui dentro do programa, e foi um momento delicado. Então, obviamente que ele ia ficar em evidência pra gente, a gente ia responder à altura, a gente não ia deixar barato isso simplesmente acontecer. Então, por isso que a gente acabou pontuando sobre essas questões. Algo importante que aconteceu também durante a madrugada: os gêmeos estavam demais durante a madrugada, tá? Porque eles foram conversar com o Diogo, e eles classificaram, inclusive, que de certa forma a Aline vem manipulando o Diogo. O Diogo tem que tomar cuidado com isso, com esse lance de aproximação, esse romance, porque quando ele menos esperar, ela pode dar o bote e ele pode acabar se perdendo dentro do game. E o reinado dele termina agora na terça-feira. Então, após esse reinado, como que vai ser essa relação? Quem será o próximo líder? Como que vai ser todo esse lance dele jogarem dentro da casa? Então, eles deixaram esses questionamentos levantados aí dentro da casa para o jogo também poder refletir, inclusive, diante desses acontecimentos, inclusive dentro do programa, tá? Então foi isso que aconteceu, um resuminho mais ou menos do que rolou em relação ao game. À noite tem Sincerão ao vivo aqui no nosso canal, então fique ligadinho, ative as notificações e fique de olho aí pra você ficar sabendo das enquetes e tudo que tá acontecendo, fechou? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, peço encarecidamente para você deixar o like, é muito importante. Tamo junto, é só o começo, até o próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.